Auguste Comte, que propôs, no final do século XIX, uma filosofia chamada filosofia positivista. Ele é considerado o pai da sociologia, inclusive. Ok? Vamos aprender um pouquinho mais sobre ele aí. O positivismo é uma escola filosófica, né, desenvolvida pelo sociólogo e filósofo francês Auguste Comte, que nasceu em 1798 e morreu em 1857, em meados do século XIX. Ele é tradicionalmente considerado o pai da sociologia, foi o criador do positivismo, e o positivismo ele se constitui como a base do surgimento do que a gente veio a chamar de cientificismo. O cientificismo ele acredita que o único meio de se chegar ao conhecimento é a ciência. E Comte ele tratou de um conjunto de teorias muito abrangentes, que vai desde a teoria do conhecimento, ou seja, a demarcação do que é um conhecimento, o que não é conhecimento, o que não pode ser considerado conhecimento e o que deve ser considerado conhecimento, até a sociologia, que na época dele não era a sociologia que a gente estuda agora, era uma ciência muito mais ligada à metodologia das ciências naturais. As ciências humanas e as ciências naturais, para o Auguste Comte, não tinha diferença. Elas tinham que ter a mesma metodologia. Ok? O Comte ele defendia a existência da razão e da ciência como sendo fundamentais para a vida humana e pregava uma atitude voltada para o conhecimento positivo, concreto e objetivo da realidade. Ele defendeu um posicionamento científico para o pensamento filosófico também, apontando para a necessidade absoluta do uso da razão, como ponto de partida para toda e qualquer área do conhecimento. Comte ele lutava para que todos os ramos de atividade, né, ou ramos de estudos, fossem abordados com a máxima objetividade. O lema dele, né, pregando a máxima objetividade, era ver para prever. Ou seja, prever é ver antes. Então você tinha que ver para enxergar antes o que estava para acontecer. Esse era o lema dele. A filosofia acaba por confundir-se, né, com a ciência, e o próprio estudo da história e da sociedade passa a ser feito com base no critério da observação, a mesma metodologia das ciências naturais. O positivismo de Auguste Comte ele se fundamenta na ideia de que o único tipo de conhecimento autêntico e legítimo é o conhecimento científico. E esse conhecimento ele pode advir apenas da afirmação positiva de teorias por meio do método científico. Alguns dos principais conceitos do positivismo de Comte são que a lógica da investigação deve ser a mesma para todas as ciências, inclusive as sociais. O objetivo da investigação é explicar e prever, e assim descobrir as condições necessárias e suficientes para qualquer fenômeno. Para os positivistas, a pesquisa deveria ocorrer de forma que possa ser observada empiricamente, e a lógica indutiva deveria ser utilizada para formular afirmações que podem ser testadas. Em aula, eu vou explicar um pouco sobre a diferença entre raciocínio indutivo e raciocínio dedutivo, quando a gente chegar na questão da demarcação científica proposto pelos herdeiros do positivismo, que é o Círculo de Viena, e a crítica a esse Círculo de Viena feito pelo filósofo da ciência Karl Popper, okay? Que propõe uma mudança no método. Para os positivistas, a ciência não é o mesmo que o bom senso. Né? Ele entendia bom senso como uma série de crenças, inclusive de preconceitos, dos próprios pesquisadores ao olhar a realidade. Para ele, a ciência tinha que estar desprendida de tudo isso. Ela deve ser regida pela lógica e ser absolutamente objetiva. O principal objetivo da ciência é gerar conhecimento, independente de opiniões políticas, morais e de valores. E as transformações, né, impulsionadas pela ciência feita dessa forma, ela visa o progresso da humanidade. E esse progresso tem que estar subordinado à ordem. Aí que surge um novo lema do positivismo, que deve ser aplicado à sociedade, que é ordem e progresso.
que é uma frase positivista, inclusive herdada por nós brasileiros e que está na nossa bandeira. O positivismo ele até se diferencia um pouco do empirismo puro, porque ele não reduz o conhecimento científico somente aos fatos observados. Ele quer elaborar leis gerais como o grande edifício ideal das ciências, né? Na aplicação, no estudo das sociedades, né, ele que foi o primeiro a usar o termo sociologia, ele postulou a evolução da sociedade em três estágios, né? O estado teológico, em que tudo está associado a Deus e à vontade divina, e é dessa forma, né, pela vontade de Deus, que é explicado os fenômenos sociais. Aí ele passa por uma fase metafísica, onde que se remete a um período pós-iluminista, em que as explicações são dadas por meio de conceitos abstratos e impessoais, e depois, finalmente, chega, na evolução da sociedade, segundo Comte, a uma sociedade positiva, de base científica, onde a ciência vai dar a palavra final, em que os fenômenos do mundo são explicados por meio somente das explicações científicas fundamentadas em observação, experimentos e comparações. Comte ele acreditava que tanto a metafísica como a teologia deveriam ser substituídas por uma hierarquia de ciências, e a matemática seria o ápice, né? Seria a base, aliás, e a sociologia o ápice. A doutrina ética de Comte, embora não tenha se tornado tão famosa assim, né? A parte filosófica, ela é muito forte. E ele também tinha um lema, né? Viva pelos outros. Ele foi muito famoso por ser um pensador proponente do altruísmo como meta de atitude humana. Apesar de negar a existência de um Deus pessoal, ele considerava a humanidade, né, como um grande ser, como objeto de veneração e de culto, se aproximando assim do humanismo. É inegável a grande influência que ele teve no Brasil no início do século XX, tanto é que o lema dele, Ordem e Progresso, consta da nossa bandeira, né? E assim foi o positivismo como fenômeno histórico até o final do século XIX. Como eu disse, a partir do século XX, principalmente a partir do descobrimento, né, ou da comprovação da teoria de Einstein, se abala um pouco essa objetividade da ciência, com base em verdades absolutas, quando Einstein demonstra que a lei de Newton, né, tinha limites, a, a física newtoniana tinha limites. Então, uma série de pensadores fundam um novo tipo de positivismo, positivismo lógico, do Círculo de Viena, que vai também propor questões demarcatórias para a cientificidade do fazer, né, da pesquisa científica e tudo mais. Isso aí nós vamos ver posteriormente. Tá bom, meus queridos? É isso. Está pronto, voltei. Está dada a aula, espero que vocês tenham gostado. Beleza, meus queridos? Muito obrigado pela aula, um grande abraço e até mais. Falou!